Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom que você está aqui, amém? Veja se tem alguém do seu lado sorrindo, e se não tiver, fala para ele, sorria. Fala para ele, a casa do Senhor é a casa da alegria. Aleluia, amém? Podemos sempre nos alegrarmos no Senhor, amém? Sempre, sempre, sempre. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Eita, 14, agora foi bem goiano mesmo, né? 14. Como é que fala 14? Fala 14 alguém para mim aqui, ó. Hã? Tira o R, né? 14, aí fica... Tira o R logo, né? Fica 14, né? É? Normalmente se fala... Entendi. 14. Ou senão aspira o R, né? 14, né? Né? É assim que funciona ou não? Não sei, né? Eu já tentei, mas acho que não há esperança para o meu R. Acho que ele vai ficar para sempre meio goiano mesmo, lá no Goiás, né? 2 Coríntios capítulo 5, verso 13 mais 1, para não falar 14, ok? Entendeu? 14. Falei mais ou menos assim. Então vamos lá. Está escrito: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia, amém? Se você tiver uma Bíblia aí impressa de papel, eu quero que você erga ela para o alto junto comigo. Se você não tiver uma Bíblia, né, impressa aí na sua mão, apenas erga a sua mão direita, que eu tenho certeza que lá na sua casa você deve ter uma Bíblia, amém? Você vai apenas declarar logo após mim. Diga assim: eu tenho uma Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Não é palavra de homens. Por isso, nesta noite, o meu coração está aberto, receptivo, faminto por esta palavra. Eu declaro que aquilo que Deus diz a meu respeito, na sua palavra, é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Domingo passado eu comecei a compartilhar com você, e para que ninguém se perca, né? Talvez alguns irmãos não estavam aqui conosco no último domingo, mas eu expliquei para os irmãos, né? Nosso foco, na verdade, foi o verso 16, mas eu comecei a ler a partir do verso 14, e fomos até o verso 17, apenas para mostrar para você, na verdade, um contexto da palavra de Deus. Eu estava dizendo para os irmãos que é importante você não ter um apego a determinados versos isolados da palavra de Deus, sem entender o contexto desses versos. Uma maneira simples de você fazer isso é, de repente, ler 5 versículos anteriores àquele verso que você gosta da palavra de Deus e 5 versículos posteriores, né, àquele verso, né, que você tem um apreço ali especial, uma consideração especial, para você entender o contexto disso. Amém? Então, nós começamos a partir do verso 14, e aí nós já temos essa primeira declaração, né, Paulo dizendo: pois o amor de Cristo nos constrange. Né, o amor de Cristo nos constrange. Então, só isso aqui já seria justificativa para a gente compartilhar aqui a noite inteira sobre a palavra do Senhor. Porque quando Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange, Paulo está falando justamente sobre o novo tipo de vida que nós temos na graça de Deus por causa da obra consumada de Cristo. Então, quando nós estávamos na antiga aliança, infelizmente tem pessoas que vivem na época da nova aliança, mas têm um comportamento de acordo com o da antiga aliança. E como que era o comportamento da antiga aliança? Você tinha que fazer por merecer. Você tinha que ter mérito. Você tinha que cumprir uma lista de regras. Caso contrário, viria maldição, culpa, juízo, condenação, doença, miséria. Tudo isso que iria vir, se você não conseguisse cumprir os mandamentos. E veja, ninguém consegue cumprir, que é o que Paulo diz na carta aos Gálatas. Você está me entendendo? Ninguém. Então, aí como é que vive a pessoa com a mentalidade da antiga aliança? Ela vive sempre debaixo de culpa e condenação.
E sabe de uma coisa? O mundo que nós vivemos vive nesse sistema. A vida mundana, a vida na empresa lá fora, né, que você trabalha, ou na sua escola, faculdade, onde você faz o seu curso, a vida lá fora é justamente esse sistema da lei. Porque a vida lá fora é a vida de um mundo caído. Então, é justamente nesse sistema da lei. Só que agora que nós estamos na nova aliança, porque Cristo Jesus resolveu a consequência da lei, porque o que a lei determinava? Que o salário do pecado é a morte. E veja, alguém aqui chegou a pecar já alguma vez? Já? Muitas vezes? Inúmeras? Não consegue contar? Olha para cá. Veja bem, eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor Jesus pegou todo o salário que você deveria receber, que é morte eterna, condenação para sempre, sofrimento sem fim. Jesus pegou tudo isso na cruz do Calvário. Ele assumiu o prejuízo, ele assumiu o nosso lugar, ele assumiu os nossos pecados sobre si. Foi uma troca, é a grande troca do Calvário, como diz o estudioso da palavra de Deus. Então Cristo recebeu os nossos pecados e nós recebemos a sua justiça. Entende? Então você, sem mérito algum, não foi esforço seu, não foi obra sua, entendeu? Não foi por causa da sua capacidade, não, nada disso. Cristo Jesus fez isso de graça, sem você ter que mostrar coisa alguma. Ele fez isso gratuitamente. Ele vai e toma sobre si toda a nossa culpa, todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades, todo o castigo e juízo. Ele tomou sobre si na cruz do Calvário. O justo tomando sobre si as injustiças, para que os injustos se tornassem justos de graça. E justo, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você é justificado dos seus pecados. E o que é ser justificado? Meu irmão, é ser inocentado. Simples assim. É como se Deus, como um juiz santo, reto, justo, perfeito, que enxerga todas as coisas, analisasse a sua vida do começo ao fim, os seus pensamentos, as suas obras, e no final desse julgamento, Deus olhasse para você e batesse o martelo, pá, e dissesse: inocente, não tem mais nenhuma culpa. Aí você fala: gente, mas como que é isso? É porque Jesus pegou a sua culpa e levou com ele lá na cruz do Calvário, para que você tivesse agora justiça pela graça, mediante a fé. E isso não vem de você, é um dom de Deus, um presente gratuito, não de obras, para que ninguém nunca, jamais se glorie. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então é de graça. Então, quando você sabe dessa boa notícia, o que deveria acontecer com você? Você tem que ficar constrangido, você é muito amado. Você é muito amado pelo Senhor. Então, a sua mudança de vida é porque Ele te ama demais. A sua mudança de vida, de escolher outros caminhos, não é porque você está com medo do inferno, não é porque você está com medo, sabe, do juízo de Deus. A mão de Deus vai pegar sobre você, Ele vai te pegar, o seu pecado vai te achar. Queima, pega! Ah! Aí a pessoa ainda grita: bate, papai, meu Deus do céu. Uma loucura que acontece em alguns lugares. Irmãos, você não está mais nesse sistema, passou. Você está na nova aliança da graça de Deus. Então você olha para a cruz de Cristo Jesus, olha para o que Ele fez por você, e você começa a olhar e fala: gente, é tanto amor, é tanta graça, é tanto cuidado, é tanto perdão. Ele viu tudo e mesmo assim Ele me quis. Ele viu que era culpa minha, que a escolha errada foi consciente. Eu quis pecar, eu quis aprontar, eu quis fazer tudo errado, e mesmo assim Ele me quis, Ele me escolheu, pegou os meus pecados e carregou no meu lugar, para que hoje eu fosse perdoado e aceito no amado. Meu Deus do céu, é muito amor. E aí quando você se lembra disso, desse amor, você fala: gente, eu fico constrangido de escolher agora os caminhos antigos, porque Ele me amou muito. Percebe? A motivação é outra, não é o medo, agora é o amor. O amor de Cristo nos constrange, você fica constrangido. Já se sentiu constrangido, né? Em algum momento? Eu já senti várias vezes, né? Então tem alguns irmãos, né, algumas pessoas que têm essa capacidade de constranger a gente, né? Eu me lembro, uma vez, alguns anos atrás, né? Estou lembrando aqui que estou vendo esse anel aqui.
Esse anel é fruto de um constrangimento. Estou me lembrando aqui. O irmão, fazia anos mesmo, literalmente anos, quando eu conversava com ele lá de Goiás. Um dos, acho que das centenas de líderes, né, que eu já pastorei lá em Goiás, que são muitos mesmo. Chega lá em Goiânia, minhas filhas ficam até brincando, vai pastor, pastor, vai papai. Meu senhor foi pastor de todo mundo aqui, porque chega lá, todo lugar tem algum irmão, pastor, não sei o que, coisa toda. Acompanho muita gente realmente ao longo dos anos lá. E aí um irmão que eu nem sabia que de repente tinha prosperado bastante, né? Se tornou muito abençoado financeiramente. Ele foi e me ligou. Achou meu número, me ligou. Tinha anos que a gente não conversava. E ele foi e falou, pastor, não sei se o senhor sabe, mas Deus tem me abençoado muito. Eu falei, mesmo, que bênção. Eu pensei que ele estava ligando para dar o testemunho, né? Para ficar feliz com ele. E fiquei, me alegrei com ele. Falei, aleluia, que glória, que maravilha. Pastor, eu comprei a moto dos meus sonhos, o carro também, o carro da minha mulher, temos viajado e tudo e tal. Né? Eu lembro que ele comprou uma BMW, que ele tanto sonhava, tanto o carro quanto a moto. Tem uma moto BMW também. E falando das coisas todas e tal, aí no final da história falou, pastor, é o seguinte... E Deus me fez lembrar do senhor. Eu falei, mesmo? Eu falei, estou começando a melhorar esse negócio, né? Que bom. Deus te fez lembrar. E tinha anos, literalmente, que a gente não conversava. E aí, nessa época, o pastor Luísio tinha decidido mudar, né, a logomarca, né, da videira de um dos demais pastores. E aí foram fazer novos anéis, né, dos pastores. E aí ele tinha desafiado todo mundo, ia ter uma conferência para pegar lá os novos anéis, né? E tinha vindo até um pastor nosso, lá é o pastor da igreja de Paris, na França, o pastor Marcos Cavalcante. Uma benção, ele é goiano, brasileiro também. E ele é ourives também, né? Então sabe lidar com essas coisas, né? Ele tinha vindo para o Brasil um pouco antes da conferência para fazer os anéis. E aí eu lembro que, na época, né, era coisa de R$5.000 para fazer esses anéis. E dos 5.000, eu acho que eu tinha só uns 5, fora os 1.000, entendeu? Sabe, 5 sem os outros zeros na frente? O 5, aí depois vem uma vírgula, 00, é outro 5, não é os 5.000, você entendeu, né? Eu falei, meu Deus do céu, foi agora, num aperto, num sofrimento, numa aflição. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, me ajuda, eu queria tanto ter esse anel, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o saldo das contas, de tudo. O Senhor sabe como é que está a nossa história, mas eu queria tanto, Senhor, né? E eu estava ficando constrangido para o outro lado, na verdade. Falei, gente, vai chegar a conferência, aí vai todo mundo lá aparecer com o anel e eu vou estar com um anel antigo. Né? E aí, o que aconteceu? Aí, passado, eu acho que na verdade foi mais ou menos uma semana, depois que eu estava orando, pedindo para Deus esse anel. Aí esse irmão, que tinha anos que não falava comigo, ligou para testemunhar. E ele falou o seguinte, pastor, eu lembrei do senhor, Deus me mostrou o tanto que eu fui abençoado através da sua vida, daquilo que o senhor me ensinou ao longo dos anos, me acompanhou, teve paciência comigo, porque realmente ele foi um irmão que deu um certo trabalho uma época, sabe? Entendeu? Então, tá vendo, viu, irmãos? Então, às vezes, há despojos, né, no meio da guerra, né? Então, ele deu um trabalhozinho, não foi um irmão simplesinho assim, não. Mas foi uma bênção, eu insisti com ele, né? Graças a Deus. E ele era pobre, eu quero dizer, viu? Ele se tornou rico, né? E aí ele falou, pastor, eu queria te abençoar, queria te mandar uma oferta. Eu falei, mesmo, meu irmão? Foi, pastor, então qual que é o Pix e tudo, me fala. Aí eu mandei o Pix, né? Aí eu fiquei já... ansioso, esperando. Falei, meu Deus do céu, quando é que esse irmão vai mandar? Né? Eu falei, meu Deus. Aí eu já falei, assim, eu não vou ter expectativa nenhuma, porque vai que o irmão, né, manda pouco dinheiro, né? Para que ficar nessa ansiedade? Irmãos, mas foi rápido. Chegou o sinal no celular, assim que desligou o celular, né? Fui olhar. Sabe quanto que foi a oferta que ele mandou para mim, assim, do nada, justamente nessa época eu queria ter um anel? R$5.000. Exatamente o que eu precisava. Na hora que chegou aquele dinheiro na conta, eu tinha um monte de outra coisa para pagar. Mas eu entendi na hora que era Deus me respondendo a respeito desse anel. Então foi um constrangimento de amor da parte do Senhor na minha vida. E com esse irmão também. E eu fui depois, falei para ele, quando eu encontrei ele pessoalmente, alguns meses depois lá em Goiânia, falei, irmão, você não sabe como que Deus usou você. Para Deus me deixar constrangido e eu também ficar constrangido com você. Isso é um constrangimento de amor. Percebe? Então isso é que é ser constrangido. Mas, meu irmão e minha irmã, se você for olhar ao redor da sua vida, no meio das circunstâncias, você vai conseguir perceber como que o amor de Cristo Jesus pode constranger você. Então a sua motivação para a escolha certa, para os melhores caminhos, para as melhores respostas, para uma vida diferente, não pode ser por medo
da maldição e da condenação do pecado. Não, não, não. É por constrangimento de amor. Aí eu fico lembrando dessas histórias. O que Deus já fez comigo? Imagina, né? Eu estava querendo ter um anel, não tinha dinheiro nenhum. Eu falei, Senhor, me ajuda, como é que faz? Né? Eu queria tanto. Aí, de repente, do nada, o irmão, tinha anos, devia ter uns 5 anos que a gente não se falava. Sério. Aí o irmão, do nada, vai e me liga e dá no coração dele de dar exatamente o valor do anel. Eu falei, esse dinheiro é do anel, aleluia. Aí eu já fui, mandei uma mensagem rapidamente para o pastor Marcos Cavalcante, lá da França, né, da nossa igreja lá em Paris, inclusive, falando, pastor, é o seguinte, e já tinha fechado a porta a princípio. Falou, até tal dia tem que mandar o dinheiro para pagar o anel, porque senão não vai dar tempo de fazer até a conferência. Eu falei com ele, falei, irmão, eu não quero nem saber que você vai aprontar, porque eu tenho liberdade com ele, graças a Deus, né? Falei, irmão, mas o meu vai ficar pronto. E graças a Deus ficou pronto na conferência. Acredita? Teve pastor que mandou dinheiro meses antes, não ficou pronto, estava morrendo de raiva, e o meu estava prontinho lá pelo milagre, para a glória de Jesus. Aleluia. Amém? Sério, você acredita? Deus é bom demais. Os irmãos têm histórias de constrangimento, de amor do Senhor na sua vida? Tem ou não tem? Tem, claro que tem. Mas, meu irmão, existe uma história que você deve olhar sempre para ela. Por isso que Jesus, ele disse que nós temos que fazer isso repetidamente. Repetidamente. Na verdade, deveria fazer isso até todo domingo. Igual a igreja católica, inclusive. Sabe? Nos lembrarmos da obra consumada, que você foi perdoado, lavado pelo sangue de Jesus. Isso é o verdadeiro amor que constrange a mim e a você. Alguém pode dizer amém? Então veja, aí depois a Bíblia continua, né? Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu, é a obra da cruz. Isso é Paulo explicando como que o amor de Cristo nos constrange. A base, o alicerce seguro é isso, é a obra da cruz. É para esse lugar que você tem que olhar. Ele morreu por você, logo você morreu, mas ele não ficou detido pela morte. Ele ressuscitou e agora vive, e você vivo está em novidade de vida. Amém? E aí depois do verso 15, vamos lá. E ele morreu por todos para que os que vivem... Uai, não, peraí, é isso mesmo? Não, né? É 2 Coríntios 5,15. Teve algum teclado aí, alguma coisa que apertou. Isso, agora pronto. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, uma vez que o Senhor morreu por você, agora você vive por aquele que morreu no seu lugar. Você vive para Cristo Jesus. Você não vive para si mesmo. Amém? Então, o lugar que você tem que olhar é Ele, né? Por isso nós fomos designados a estarmos com Ele. Ou como Paulo disse na carta aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então você vive para Ele, você está em nome dEle. Onde você chega, Ele chega. Onde você pisa, Ele pisa. Onde você coloca a mão, Ele coloca a mão. Onde você está, Ele está. Viva para Ele. Amém? Essa é a escolha de Paulo, tudo isso por causa do constrangimento de amor. Aí depois, vamos lá para o verso 17, que depois a gente vai ficar no 16. Aí ele vai concluir, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, como que eu me torno uma nova criatura? Porque eu estou com medo das minhas escolhas erradas, em pânico, né? Apavorado com a possibilidade da maldição, do juízo de Deus sobre a minha vida, ou eu me torno nova criatura, porque o amor de Cristo me constrange quando eu olho para a obra consumada, Ele tomando sobre si os meus pecados. É por amor ou por medo que eu me torno nova criatura? O que você acha? Qual que é a resposta? Amor. E não é o seu amor por Ele, mas é o amor dEle por você. Por isso que essa é a verdade mais importante, que você tem que meditar todos os dias. Ele me ama, Ele me ama. Ele me aceita, Ele me ama. Eu sou amado do Senhor. Amém? Então, essa é a verdade, você tem que meditar todos os dias. E esse é o contexto do verso 16. Agora vamos lá para o verso 16, que era onde a gente queria chegar. E aí Paulo disse no verso 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Então aqui tem 2 partes nesse verso, né? Então a segunda parte, né? Paulo está dizendo ali, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Ou seja, o nosso conhecimento de Cristo hoje é diferente. Antes você conhecia Cristo segundo a carne. Só que para ficar mais claro para você, coloca aí na NTLH, por favor, esse mesmo verso, que eu achei interessante, eu não li esse verso nessa versão domingo passado, mas olha só como é que fica esse verso. Por isso daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém, né? Quando conhecermos alguém, avaliarmos alguém. E se antes
de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo, né? Ou avaliamos Cristo, ou conhecemos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. O que Paulo está dizendo em outras palavras? Que você conhecer a Cristo segundo a carne é conhecer a Cristo na perspectiva humana. Então, eu falava para os irmãos, domingo passado também, inclusive, que nós vivemos no Brasil, um país, né, onde se diz que legalmente o Estado é laico, mas o calendário é católico. Você sabe disso, né? Então, o calendário, né, federal, nacional, né, dos feriados, é um calendário religioso católico. Só que isso acaba sendo bom. Não que eu goste de feriados, né? Os irmãos sabem disso, mas os irmãos tudo gostam de feriado, né? Mas, enfim, acaba sendo bom por quê? Porque no Brasil é praticamente impossível você perguntar para qualquer pessoa no meio da rua se ele já ouviu falar de Jesus Cristo e ele dizer o seguinte: não, Jesus Cristo, que é isso? Nunca ouviu falar. É praticamente impossível isso acontecer no Brasil. Não é verdade? Amém? Só que esse conhecimento apenas humano, mental de Cristo, porque ouviu falar, é o suficiente para mudar alguém? Sim ou não? Não, não é. Então Paulo está falando justamente sobre isso. Tem duas formas de você conhecer. Ou você conhece a Cristo na carne, ou você conhece a Cristo no Espírito. Ou você conhece a Cristo segundo as regras humanas, as normas humanas, ou seja, os homens caídos desse mundo, dessa terra, ou você conhece a Cristo segundo o Espírito de Deus, revelando a você quem é Ele, o seu Salvador. Amém? Por isso, volta aí para a versão anterior, por favor. E veja, quando você conhece a Cristo no Espírito, você vai ser constrangido pelo amor dele. Por isso, eu ouso afirmar o seguinte: existe razão para dúvida sobre a fé de alguém. Ouça a atenção que eu vou dizer, porque de repente você conhece irmãos, familiares seus que são cristãos, mas talvez eles ainda estão conhecendo a Cristo segundo a carne. Tá bom? Porque conhecer Cristo segundo a carne é conhecer no mesmo espírito da lei. Porque a lei é a mentalidade desse mundo caído. Tá bom? Então, pastor, como eu posso perceber que alguém realmente conheceu a Cristo de verdade? É se ele se sente amado pelo Senhor Jesus. Se ele se sente constrangido pelo amor do Senhor Jesus. Se ele vive com medo de Deus, do juízo de Deus, ele não conheceu a Cristo de verdade. Porque quem conhece a Cristo de verdade, pelo Espírito, o amor de Cristo constrange ele. É assim que ele muda de vida, assim que ele é nova criatura. Me lembro, o pastor Luiz, outro dia, contando a história, lá em Goiânia, numa reunião que ele teve com os pastores. Eu já estava aqui em Recife, né? Já tinha vindo para cá. Isso tem alguns anos, deve ter uns 20 anos, ou 20 anos, ó. Tem mais de 10 anos essa história, com certeza. 20 anos não, né? 15, 16 anos aí, por aí. 15 anos no máximo, né? Que eu estou aqui, né? Eu cheguei quando mesmo? 2010? É isso mesmo. Enfim, e aí ele estava conversando com os pastores lá dentro de uma loja no shopping, teve reunião o dia inteiro, foram almoçar no shopping, e aí se aproximou a vendedora e abordou ele e os demais pastores. E ela chegou perguntando: vem cá, vocês são evangélicos, né? Coisa do tipo assim. Aí falou: sim, nós somos e tal. Aí ela foi e ainda completou: vocês fazem parte da igreja videira? Aí falou: sim, fazia parte da videira. Ela só acertando, né? A vendedora. Ela não era crente, não conhecia o Senhor, não. E aí, né, aí ficou aquele ambiente ali mais informal, né, e tudo, sem muitos constrangimentos. Aí ela foi e disse o seguinte ainda para o pastor Aloysio, né? Nem sei se ela sabia que ele era pastor. Acabou que ele pregou para ela lá na loja, né? Aí ela foi e falou o seguinte: falou: olha, eu admiro vocês cristãos evangélicos, porque a vida de vocês deve ser difícil demais. Porque vocês querem pecar, quer fazer as coisas que todo mundo faz, só que vocês não podem. E aí vocês ficam, né, se esforçando naquela vida difícil e tudo. Então, percebe? Essa era a imagem dela. Por causa de qual perspectiva? Por causa de uma visão humana. Ela conhecia a Cristo, não no Espírito, não por revelação da verdade, da graça e do perdão dos pecados, não por nada disso. Então, na cabeça dela, a gente está todo mundo aqui, sabe, oprimido, né? Querendo fazer um monte de coisas. Meu irmão, veja, é como diz a palavra de Deus lá no verso 17. Vai para o verso 17 aí novamente, por favor. Adiante. Vamos lá? Cadê? 2, 3 e agora vai. Não foi? Vamos contar mais 3? Isso, agora foi. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meu irmão e minha irmã, nós não fazemos mais o que fazíamos antes, não é porque alguém está nos vigiando, é porque aconteceu um milagre
dentro de nós, que mudou as nossas escolhas, que mudou as nossas inclinações, que mudou as nossas vontades. E mesmo quando a gente ainda tem vontade de cometer algum desses pecados antigos, mesmo quando isso chega a acontecer, porque a tentação vem também, você se lembra o tanto que você é amado e você pensa, eu não vou fazer isso com o meu amado, eu não vou fazer isso com o Senhor, eu não vou fazer mais essa escolha. Você está me entendendo? Amém? Então esse é o testemunho, esse é o verdadeiro testemunho. Mas, no domingo passado, eu falei com os irmãos sobre 2 tipos, pode voltar para o verso 16, por favor, sobre 2 tipos de pessoas que você não deve conhecer segundo a carne. Sobre Cristo, né? Você com certeza já entendeu, mas só que Paulo ele começa na primeira parte ali do verso 16, ele diz assim que nós aqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E a primeira pessoa que eu falei que você não deveria conhecer segundo a carne é quem? Alguém se lembra aí do domingo passado? Quem? Nós mesmos. Amém? Então você, antes de tudo, não deve conhecer a si mesmo segundo a carne. Amém? A si próprio. Você não deve conhecer a si mesmo segundo a carne. Por isso, eu quero ler com você um salmo que eu não abri com você no domingo passado, e hoje eu quero abrir, até para a gente reafirmar essa verdade, no livro de Salmos, no capítulo 42. Capítulo 42. Do verso 5. O verso 5. Olha só. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Veja com atenção, olha só. Por que estás abatida, ó minha alma? Minha alma. O salmista está falando com quem? Está falando com alguém ao seu redor ou ele está falando consigo mesmo? Ele está falando consigo mesmo. Ele está falando com a própria alma dele. É ele conversando com ele. Percebe? Porque esses diálogos interiores, irmãos, todos nós temos todos os dias. E dependendo do dia, é só isso que acontece. O tempo inteiro você conversando consigo mesmo. Entendeu? É ou não é verdade? Só que a grande questão é como que você conversa consigo mesmo. Você simplesmente aceita essas ideias ruins que você tem sobre si mesmo. Igual, por exemplo, acabou de cometer uma falha, acabou de errar, cometeu um equívoco. O que você normalmente fala para si mesmo? Infelizmente, muitas vezes. É o seguinte, tá vendo? Eu sou incompetente, tá vendo? Eu sou incapaz, tá vendo? Eu não consigo fazer as coisas certas, tá vendo? Eu faço tudo errado, tá vendo? Eu não vou conseguir nunca avançar na vida, tá vendo? Eu nunca vou conseguir prosperar, tá vendo? É você falando consigo mesmo. Mas veja, você deve conhecer a si mesmo segundo a carne? Sim ou não? Não. Você tem que conhecer a si mesmo como? Segundo o Espírito. Segundo o que a palavra de Deus diz. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Muitas pessoas podem ter opiniões a seu respeito, mas a única opinião que vai perdurar para sempre a seu respeito é a opinião de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade e nada pode contra a verdade, senão a favor da própria verdade, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Você está me entendendo? Então o que importa não é nem o que você acha sobre si mesmo, é o que Deus acha. Só que o salmista aqui, ele está nos ensinando, e ele fala aqui, na verdade, 3 vezes, no capítulo 42 e no capítulo 43 também, sobre você conversar com você mesmo. Então ele continua, olha aí, né? Cadê? Verso 5, né? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. É como se você estivesse falando consigo mesmo, né? Imagina que eu falando, gente, que isso, Roberto? Por que você está abatido, Roberto? Que isso? Por que você está perturbado, Roberto? Por que você está, ansioso? Que isso, Roberto? Para com isso, Roberto. Entende? E você começa a não aceitar a condição que você tem ali no seu interior. Só que aí o que ele vai e diz? Aí o que o salmista faz no final para resolver isso? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então o que o salmista está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, deixa eu te falar, olha para cá. Sabe quem que deveria ser o principal pregador da palavra de Deus na sua vida? Você mesmo. Você mesmo. Então você deveria pregar para si. Você deveria pregar para si mesmo. Você deveria o tempo inteiro, é só você olhar para a cruz. Olhar para o que o Senhor Jesus já fez por você. Você deveria a todo instante estar falando a respeito daquilo que a palavra de Deus diz que você é. E eu não sei se você está no grupo aí do WhatsApp da igreja. Tem um grupo aí, tem vários irmãos que não estão no grupo. Você pode entrar.
Estava até pensando em transformar esse grupo num grupo de avisos, né, para de repente encorajar mais irmãos a participarem, né? Que muita gente não gosta de grupo grande, né? Eu não gosto também, quero te dizer, tá bom? Mas é importante você estar no grupo, você estar ali mais informado. E aí eu coloquei para os irmãos, eu não sei quantos viram hoje, eu vou mandar de novo. Porque de repente mais gente comentou, não lembro. Deixa eu colocar aqui, cadê? No grupo aí, irmãos e irmãs da videira. Você pode olhar no seu celular. Já viu isso? No meio da pregação, o pastor mandar você olhar no celular? Pois é, mas é só hoje, viu, gente? Vigia, não fica olhando no celular na hora da pregação, não. Tá bom? Só dessa vez. Olha aí, acabei de mandar, né? Se você não está nesse grupo do WhatsApp, você pode pedir para algum pastor, algum irmão, e ele vai mandar para você essa lista. Eu vou ler para você aqui, é uma lista, se eu não me engano, com 50 afirmações da palavra de Deus sobre quem você é. Eu vou ler para você aqui. E tudo com versículo na frente, para você conferir depois. Então ouça, acompanhe aí. Olha só, o que você é em Cristo. Eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou alegre, eu sou vitorioso, eu sou sábio, eu sou ungido, eu sou forte, eu sou guardado, eu sou livre, eu sou salvo, eu sou saudável, eu sou mais que vencedor, eu sou agraciado, eu sou próspero, eu sou filho de Deus, eu sou frutífero, eu sou rei e sacerdote, eu sou herdeiro de Deus, eu sou santo, eu sou justiça de Deus, eu sou amigo de Deus, eu sou cheio do poder de Deus, eu sou cheio da vida de Deus, eu sou cheio de paz, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio do amor, eu sou a imagem de Deus, eu sou inculpável, eu sou curado, eu sou o corpo de Cristo, eu sou nobre, eu sou ousado, eu sou valente, eu sou paciente, eu sou suprido, eu sou casa de Deus, eu sou eterno, eu sou embaixador de Cristo, eu sou liberto das trevas, eu sou cidadão do céu, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou nova criatura, eu sou inteligente, eu sou regenerado, eu sou perdoado, eu sou escolhido, eu sou da família de Deus, eu sou intrépido na fé, eu sou livre da condenação, eu sou obra-prima de Deus. Aleluia! Oh, meus irmãos, você está entendendo? Cada uma dessas frases está com o versículo aí na frente, para você observar o contexto. Isso que a palavra de Deus diz que você é. Entende? Por mais que o seu sentimento seja diferente, por mais que até hoje o seu comportamento seja diferente, por mais que outras pessoas digam isso para você, isso é o que a palavra de Deus diz que você é. Aqui no informativo tem um QR Code, né? Você pode observar aí na página 3, para você entrar nesse grupo aí da igreja. Amém? Eu até ia falar isso mesmo, obrigado por ter lembrado. Então veja, então baseado nessas 50 afirmações que eu fiz para você aqui, meu irmão, você tem muito assunto para pregar para si mesmo. Tem ou não tem? Tem. Claro que tem. É a palavra de Deus. Mas, veja, eu também, né, disse para os irmãos no domingo passado, deixa eu me adiantar aqui, que eu preciso seguir para concluir. Deixa eu só colocar aqui um outro trecho aqui, só para eu não esquecer. Sim. E aí nós vimos também no domingo passado que nós não devemos, né, primeiro, conhecer a nós mesmos segundo a carne, mas em segundo lugar, nós não devemos conhecer o quê? Os nossos irmãos segundo a carne também. Amém? Você não deve conhecer o irmão que está perto de você, da célula, da igreja, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe uma coisa que alguns críticos, né, lá da igreja em Goiânia, eu me lembro, né, que às vezes falavam mal do pastor Aloysio, né, pessoas que, né, hoje, com certeza, acredito, nem estão lá na igreja mais. E dizia o seguinte, o pastor Aloysio, ele fica blindando os pastores, protegendo os pastores. O que eles queriam dizer com isso? Porque às vezes tinham irmãos que queriam fazer reclamação dos pastores, de alguma coisa errada que havia na vida dos pastores, até aí tudo bem, né? Só que aí chegava para o pastor Aloysio para fazer a denúncia, né, sobre determinado pastor, e acabava com a raça do pastor. Falava coisas horrorosas, terríveis, né, sobre ele, sobre o pastor. Aí sabe o que o pastor Aloysio sempre fazia? De imediato, ele duvidava. Ele já duvidava na hora. Entende? Ah, pastor, mas e se for verdade? Tudo aquilo que o irmão falou sobre o pastor. Aí depois ele trata com o pastor. Entendeu isso? Mas na hora ele duvidava. Falou, não, acho que não é assim não. Esse pastor é uma bênção. Não, esse pastor é homem de Deus. Não, que é isso? Não é assim não. Ele duvidava. Por isso, veja, é uma mesma postura que você deveria ter também.
Quando alguém vier para falar com você algo ruim sobre algum irmão da igreja, algum irmão da célula, qualquer pessoa do nosso meio, por que você não duvida de imediato também? Essa é a melhor postura, de você não enxergar segundo a carne. Você enxergar segundo o Espírito, de você esperar o melhor. Né? Hoje de manhã estava falando, né? O doutor Gabriel está presente ali, né? O nosso advogado, aleluia. Então, de maneira geral, eu não sei se isso é só no Brasil, mas eu acredito que deve ser aí a maneira de se proceder, né? Segundo a lei, as legislações aí dos países mais desenvolvidos, eu suponho que seja assim, que é a tal da presunção de inocência. Não é isso a expressão aí, doutor Gabriel? Então, como é que faz? Né? Então, quando se acusa alguém, quando quer começar um processo, alguma coisa, como que a lei trata a pessoa no primeiro momento? Toda pessoa tem o direito, né, na hora que está começando ali o processo, a presunção de inocência. O que significa isso na prática? Que a lei desse mundo, do Brasil, dessa terra, não é do céu, tá bom? É desse mundo, desse país nosso, cheio de problemas, inclusive, ela já admite isso, é a presunção de inocência. Ou seja, já trata o cidadão presumindo que ele não está errado, que ele é inocente, que ele não tem culpa. Aí eu fico pensando, irmãos, se na justiça desse mundo caído as pessoas presumem inocência, como que nós deveríamos fazer nos nossos relacionamentos dentro da igreja, no meio do povo de Deus, no meio de homens e mulheres que Deus começou uma boa obra e Deus prometeu que vai terminar o que Ele começou na sua vida? Eu sei que você, em muitos aspectos, é uma construção inacabada, né? Tem um monte de parte que está faltando ainda. Mas quem começou a boa obra, ele é fiel. Ele falou, eu vou terminar. E ele já viu a obra final. E ele já disse que a obra final é linda. Por isso que ele diz coisas boas a seu respeito. Eu é que sei que pensamentos são a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Você está me entendendo? Então, o mesmo nós deveríamos fazer com os nossos irmãos também. Então, quando alguém começar a falar mal de alguém perto de você, meu irmão, duvida já na hora. Duvida. Duvida, mesmo que você acredita por dentro. Você está entendendo? Você entendeu ou não entendeu? Escolha dizer palavra de bênção. Profetizar bênção. Você está me entendendo? Amém? Eu me lembro da ocasião, estava dizendo para os irmãos hoje de manhã. Hoje de manhã eu contei um monte de história, eu estou tentando contar todas aqui à noite, né? Eu não sei se você sabe, mas é um esforço, viu, irmão? Se eu pregar a mesma palavra de manhã à noite, você não tem noção, não. E aí, alguns anos atrás, eu recebi de presente, tá vendo? É muito constrangimento de amor, né? Um casal de irmãos, né, até que estavam aqui na igreja na época, hoje estão em São Paulo. Eles eram donos de uma agência de viagens e eles presentearam a mim e a Ludmila para participarmos de um cruzeiro. Né? Você fica lá no navio, lá, que é negócio chique, bonito, dentro do Brasil aqui, né? Então ele deu de oferta, né, para mim e para a Ludmila. Aí, de graça, eu falei, tá fácil de ir. Falei, irei. Né? Só que quando eu cheguei lá dentro do navio, viu, deixa eu te avisar, né, porque de repente você não sabe como é que funciona, vou te antecipar, porque ninguém me avisou. Fui pego de surpresa lá. Irmãos, lá dentro tudo é pago no dólar. Em dólar. Aí fica tudo mais caro, você fica meio sem noção das coisas, né? Aí quando eu cheguei lá, tantos dólares. Falei, dólar? Eu falei, mas a gente está no Brasil, todo mundo falando português aqui. Que conversa é essa de dólar? Não tem conversa, é dólar, sério. E tudo caro, né? Aquele negócio, eu falei, meu Deus do céu, no meio daquele povo chique, né? No cruzeiro e tudo, né? Mas também ganhou, né? Nem paguei, nem sei quanto que eu iria conseguir pagar um negócio desse, mas ganhei de presente, graças a Deus, aleluia. E aí, né, minha esposa digníssima, né, ela é junto comigo, aí lá no cruzeiro, lá no navio, tinha um espaço lá, um spa, né? Aquele lugar assim mais separado, aí tem lá o ofurô, a sauna, aqueles negócios para você dar uma relaxada, um negócio, um ambiente assim mais exclusivo, aí tinha que pagar para entrar lá. Você entra no cruzeiro, mas está tudo fora. Você só come uma parte do momento lá, o resto tudo você tem que pagar lá dentro. É quase uma pegadinha, né? Eu falei, meu Deus, você tem que pagar tudo aqui dentro. Como é que eu faço? Eu estava meio despreparado, mas deu tudo certo no final. E aí, meu Deus, enfim, estou lembrando da cena, né? E aí aconteceu, aí a Ludmila, minha esposa, né? Maravilhosa, linda, digníssima, foi e falou, querido, já que nós ganhamos o cruzeiro, nós não pagamos nada para estarmos aqui, não é mesmo? Eu falei, aham. Já fui imaginando, falei, lá vem, né? Lá vem o golpe, né? Eu falei, não, por que a gente não separa algumas horas para nós no spa? Vamos ver, né? Aí vai até afinando a voz o rapaz, né? Fui ver e tudo, falei, meu Deus do céu, esse negócio não é barato. Não, mas enfim, aí fui no cartão, falei, tem limite, aleluia.
Deus abençoe, mês que vem vai dar tudo certo. Passa no cartão em dólar. E quando você passa qualquer coisa no dólar, é a cotação do dia. Ainda tem essa outra pegadinha, entendeu? Você vê o dólar hoje, aí acontece uma guerra, Ucrânia, Rússia, confusão, aí o dólar, aí você vai pagar, às vezes, 5 vezes mais caro. Meu Deus, esse negócio de dólar não é brincadeira, não, sério. No cartão é assim, não é no valor do dólar, no dia que você vai pagar a fatura, que o negócio que eles atualizam lá, né, quando vence. Enfim, aí paguei. Vamos para o spa. Irmãos, para minha surpresa, olha o tanto que Deus é bom. Nessa tarde que nós reservamos o espaço lá do spa, porque não dava para ser muitos casais, né? Um lugar mais reservado. Só tinha um único casal, além de nós, eu e a Ludmila. Sabe quem estava lá? Não sei quantos conhecem. É um ministro de louvor, que é uma grande bênção, um amigo do pastor Luiz. Com certeza foi usado por Deus para mudar a maneira de louvar o Senhor no Brasil, tá bom? Todo músico, né, conhece ele, né? Músicas dele foram assim, instrumentos de Deus poderosos para a minha vida de oração, me marcaram profundamente. Eu estou falando do cantor, né, ministro de louvor, Asaf Borba. Né? Não sei quantos já ouviram falar do Asaf Borba. Irmão de Deus, precioso, uma grande bênção. Aí quando chega lá, eu e a Ludmila no spa, tá esse irmão com a mulher dele. Ficamos lá nós 4, a tarde inteira, conversando, compartilhando. Eu lá dentro, lá do ofurô, aquele negócio confortável, chico, aquela vistona para o mar, aquele ambiente exclusivo, assim. Eu estava quase me sentindo rico. Eu falei, aleluia, o que é isso? Será que minha vida vai mudar agora? Mas, enfim. E aí, o pastor Asaf, do meu lado, né, a esposa dele, a Ludmila ali, a gente conversando, uma maravilha. E por que eu estou falando da Asaf Borba? Porque é o seguinte, por causa de uma outra história, mas eu vou chegar na outra história agora. Uma das vezes que o pastor Asaf foi ministrar lá em Goiânia, foi ministrar várias vezes, né? E toda ocasião especial até no sentido pessoal do pastor Luiz, ele chama ele, o pastor Asaf. Eu me lembro, não sei se foi no aniversário de ministério do pastor Luiz e tudo, teve uma festa, ele chamou o Asaf para ministrar lá. Uma grande bênção, pastor Asaf. Irmão muito simples e muito verdadeiro, ele não esconde as coisas, não. Aí, numa das muitas vezes que ele foi ministrar lá em Goiânia, quando eu era pastor lá em Goiânia, aí nós fomos para um jantar, aí foram todos os pastores, né, da equipe para esse jantar. Era um salão de festas lá que foi separado, reservado para a gente, né, de um irmão lá empresário que tinha um salão de festa em Goiânia. E no momento lá de jantar, um dos pastores da videira de Goiânia resolveu falar mal do André Valadão. André Valadão, cantor, né, que hoje, né, é pastor. Isso é uma história antiga, né, de uns 20 anos atrás, tá bom? Que eu estou te contando, né, porque eu estava lá em Goiânia ainda, pelo menos 20 anos atrás. Aí um dos pastores começou a querer falar mal do André Valadão. Pois é, você viu o que o André Valadão fez, aprontou, não sei o que e tudo. Aí o Asaf Borba estava do lado lá, perto da gente, com o violãozinho lá, estava até começando um louvor ao Senhor, ouviu a conversa todinha e tal, não sei o quê. Falou, irmão. E ele fala assim, fala meio forte, irmão, você estava falando do André Valadão, do Dedé? Não, eu tenho o telefone dele aqui. Eu acredito que você está falando de algum defeito, alguma falha dele, porque você quer ajudá-lo. Vamos ligar para ele e falar com ele agora, para ajudá-lo. Você quer que eu ligue para ele? Vamos ligar para ele? Aí o pastor nosso lá ficou com a cara no chão. A essa hora o queixo vai lá para baixo, cai, né? Quer esconder, quer sumir. Ele falou, não precisa ligar, não. Eu me equivoquei, não, me perdoe tudo. Aí ficou aquele constrangimento horroroso. Mas eu nunca me esqueço dessa história, porque o espírito que o pastor Asaf Borba estava tendo nessa ocasião, é o espírito que nós temos que ter também, meus irmãos. Quando alguém falar mal de outro irmão perto de você, seja você a guardar esse irmão. Pedro, ele disse na sua carta que o amor cobre, ou seja, esconde multidão de pecados. Nós não expomos as pessoas. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, com o seu sangue, resolveu nos lavar dos nossos pecados. Então, quem somos nós para ficarmos, condenando os nossos irmãos, falando o pior dos nossos irmãos? Não faça isso. Faça como o pastor Asaf. Alguém começou a falar mal de algum irmão perto de você, fala para ele, não, irmão, vamos ligar, eu tenho o telefone desse irmão aí, vamos ajudar ele. Aí você fala os defeitos dele e a gente dá um conselho para ele, oramos por ele para ajudá-lo. Vamos ligar para ele? Aleluia? O que você acha dessa ideia? Amém? O que você acha que vai acontecer? A pessoa vai continuar a falar ou vai parar? Vai parar na hora. Amém. Então, que você conheça o seu irmão, a sua irmã, segundo o Espírito. Amém. Veja, eu lembrei aos irmãos, vamos lá rapidamente para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, bem rapidinho. Quando Paulo, ele disse na introdução da carta, né? A igreja... 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos,
com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo, nessa introdução, pronto, chegou, maravilha. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, parece que Paulo está falando algo para uma igreja perfeita, santa, onde tudo é certo, onde todos são santos. Mas qual que é a história da igreja de Corinto? Você se lembra que eu falei domingo passado? Muitos problemas aconteciam lá. Eram irmãos divididos, eram irmãos que saíam embriagados na ceia, porque a ceia não era um evento onde cada um recebia um copinho de café com uma porçãozinha minúscula de vinho. Não era assim. Eram taças e taças. Imagina, no final do culto de ceia, domingo, no final da ceia, os irmãos saindo aqui na porta da videira, cruzando as pernas. Oh, o culto foi uma bênção, né? Pois é, e tal. Imagina, não pode, que isso, é pecado. Amém? Não, é a vontade de Deus. Mas isso acontecia na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, as pessoas se batizavam pelos mortos. Doutrina espírita. Sabe, doutrina de demônios, na verdade. Já pensou um irmão, no próximo batismo aqui, no final do mês, chegar para mim e falar: pastor, é o seguinte, eu já fui batizado, mas eu quero batizar agora em nome da minha tia, que faleceu há 15 anos atrás, porque eu percebi que ela não foi batizada. E aí eu tenho uma conexão com ela, e aí eu quero batizar representando ela. O que você acha que eu ia fazer? Pôr a mão na cabeça desse cidadão. Vou repreender, tem um negócio maligno aqui na vida desse sujeito, imagina. Então, na igreja de Corinto isso acontecia. Muitos problemas. Todo mundo sabia na igreja que tinha um rapaz que dormia com a madrasta dele. E ninguém fazia nada. Irmãos, se você soubesse de uma igreja assim, e você tivesse que escrever uma carta para essa igreja, será que você começaria essa carta com essas palavras? Dizendo, a igreja de Deus. Isso é uma igreja de Deus? O que iria acontecer? Muitos de nós iriam começar a carta como? A igreja que já foi de Deus, mas que agora é do diabo. Igreja de pecadores, igreja de divisivos, bêbados embriagados, promíscuos, né? Só que como que Paulo começa a carta para essa igreja cheia de defeitos? Ele começa, igreja de Deus. Isso é impressionante. O que Paulo está fazendo? Conhecendo os irmãos segundo a carne ou segundo o Espírito? Segundo o Espírito. Apesar dos defeitos dos irmãos, Paulo declarou no início palavra de bênção. Paulo tratou os erros, você está me entendendo? Mas ele fez isso como? Reafirmando a identidade. Quantos têm filhos pequenos aqui? Erga a sua mão aqui, só para ter uma ideia. Pequenos que eu falo assim, com menos de 12, né? Pelo menos. Isso. Ótimo. Às vezes alguns irmãos ficam confusos na hora de disciplinar os seus filhos, corrigir os seus filhos. Porque fica pensando, pastor, ele não está na lei, ele está na graça agora. Como é que eu corrijo meu filho? Eu vou condenar meu filho, acabar com a raça dele? É isso que eu vou fazer? Como que eu posso corrigi-lo segundo a graça? Veja bem, se você corrige segundo a lei, você vai trazer só culpa e condenação. Por exemplo, vamos supor que chega um aviso lá da escola, que seu filho estuda, o diretor mandou uma mensagem dizendo para você, olha, seu filho, sua filha mentiu. E descobrimos aqui na escola, praticou a mentira. Você tem duas formas de abordar essa mentira na vida do seu filho. Uma forma segundo a lei e uma forma segundo a graça. Como que seria segundo a lei? É segundo a carne, culpa e condenação. O que muitos pais podem acabar fazendo? Seu mentiroso, cria vergonha, caba safado e tal. E só condena, só culpa. Tá, e vai, e acaba com a criança. Isso é corrigir segundo a lei. Culpa, condenação, medo, terror, pânico. Pastor, então como é que faz segundo a graça? Eu não vou falar nada? Vou falar tudo bem? Não, não vai falar tudo bem não é assim também não. Calma aí. Você vai falar com seu filho o seguinte, você vai exortá-lo, reafirmando a identidade que a sua família tem. Como que você pode fazer isso? Por exemplo, vai chegar no seu filho, chamar ele para conversa séria, amém? Falar, filho, é o seguinte, fui informado de que você mentiu lá na escola. Deixa eu te falar uma coisa aqui, filho. Na nossa casa, na nossa família, porque nós somos filhos de Deus, nós não mentimos. O diabo que é o pai da mentira. Nós somos filhos de Deus. E o Senhor Jesus Cristo é a verdade. Nada pode ir contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Então, meu filho, nós não somos assim. Você não é assim. Então, por que você agiu assim, já que você não é assim e nós não somos assim? Percebe? E aí depois você vai e disciplina do jeito que você faz lá na sua casa. Entendeu? Mas antecipado por essa explicação, falando, nós não somos assim. Você está me entendendo?
Amém? Meu Deus, tinha tanta coisa para falar, mas deixa eu seguir adiante. Um último exemplo, uma última história, antes de eu dizer. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala que nós somos santuário de Deus, templo de Deus, amém? E aí aconteceu algo, eu vou mudar detalhes da história, tá bom? Para não falar aqui de ninguém. Uma irmã, que fazia parte da minha rede lá em Goiânia, quando eu era pastor de rede, ela caía frequentemente em imoralidade com outros rapazes. Frequentemente, nada resolvia. E aí, denúncia após denúncia, aí chamei essa irmã para conversar, para exortá-la, junto com a minha esposa, é claro, não vou falar com a irmã, ainda mais de questões de imoralidade, sozinho nunca, né? Então, junto com a minha esposa, chamei essa irmã para conversar. E essa irmã já tinha alguns anos de fé, né? Supostamente crente, da igreja, essa coisa toda, mas tendo relação íntima sexual com vários rapazes da igreja. E aí eu orando, falei, Senhor, como é que eu vou conversar com essa irmã para ela entender a gravidade disso? Sem a lei, sem a culpa, a condenação, mas pela graça, reafirmando a identidade dela. Aí na ocasião, eu fui conversar com ela, lá no prédio da igreja, né, lá em Goiânia, e eu estava em frente ao púlpito. Esse lugar aqui, né? O púlpito é esse móvel que a gente coloca a Bíblia, né? E aí, sentado assim, né, perto do púlpito, com a Ludmila assim do lado, e a irmã à frente. Ela contando a história dela e tudo. A princípio, ela estava envergonhada, constrangida, né, por causa daquela situação, porque a gente ficou sabendo que ela teve lá relação íntima com vários rapazes e tal, aquele pecado. Aí eu cheguei e falei para ela o seguinte, para chegar na parte da identidade. Eu falei para ela, irmã, você teria coragem de deitar com esses rapazes, como você fez, aqui no púlpito da igreja, onde o pastor, todo domingo, prega a palavra de Deus, teria coragem de fazer isso nesse lugar? Aí, rapidamente, ele falou, não, pastor, misericórdia, aí não, no púlpito da igreja, né? Não. O que é isso? Misericórdia, isso nunca, jamais. Ela falou para mim. Aí eu fui e disse para ela, baseado em 1 Coríntios, tá bom? Eu fui e falei para ela, irmã, na verdade, eu não sei se você percebeu, você fez pior, porque você é templo e santuário do Espírito Santo. Você levou o próprio Espírito de Deus, que é santo, para esse momento de pecado. Isso é muito mais grave do que você ter imoralidade no púlpito, onde o pastor prega a palavra de Deus, porque você carregou o próprio Deus para esse momento, porque ele não sai de você, ele estava lá com você. Quando eu falei isso, ela entendeu tudo. Eu não sei se você já viu alguém chorar e a lágrima não escorrer, pular para frente. Já viu isso já? Não sei se foi a primeira vez ou a segunda vez que eu vi, acho que são as duas vezes isso acontecer. Ela ficou assim, tão impressionada com aquilo, que a lágrima não escorria. Ela esguichava assim, ó, ia para frente. Chorou e tudo. Aí ela entendeu, se arrependeu e Deus começou a mudar a vida dela. Mas eu estava mostrando para ela que Deus estava junto com ela, mostrando a identidade dela, que ela é santuário do Espírito, que ela é templo de Deus. Nós que somos santuário, não é esse prédio que é o santuário. Meu irmão, quando nós vamos embora, sabe, o Senhor, Ele vai com você. É o nosso ajuntamento que faz desse espaço, durante a reunião da igreja, sabe, o templo do Espírito Santo. E nós individualmente somos. Por isso que a Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito, entristecer o Espírito, porque o Espírito Santo não sai, ele está lá. E aí, a partir daquele momento, aquela irmã começou a andar em novidade de vida. Amém? Percebe como é que você tem que exortar as pessoas, reafirmando a identidade delas. Amém? Não é trazer culpa. É claro que a pessoa fica constrangida, mas é reafirmando a identidade, quem ela é em Cristo Jesus. E agora, eu queria já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Então, nós não devemos conhecer a nós mesmos segundo a carne, não devemos conhecer os nossos irmãos em Cristo segundo a carne, porque é isso que eu estava fazendo com ela, falando que estava conhecendo ela pelo Espírito, eu estava tratando ela como alguém que é santuário do Espírito, amém? Isso é conhecer segundo o Espírito. E, em terceiro lugar, fala a pessoa que está do seu lado, fala, você não deve conhecer aqueles que ainda não se converteram segundo a carne. Amém? Então você não conhece a si mesmo segundo a carne, não conhece os irmãos segundo a carne. Em terceiro lugar, você não conhece os ímpios lá fora segundo a carne. Então
Então, sabe, os pecadores lá de fora, que não se converteram ainda, que não foram libertos ainda, que não nasceram de novo ainda, você também não deve conhecer segundo a carne. Porque o que Paulo disse em 2 Coríntios 5,16? Ele falou, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém. Nenhum tipo de gente. Nenhum tipo de pessoa. Ninguém. Então, você não conhece as pessoas lá fora segundo a carne. E aí, Paulo mesmo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, né, no verso 19, vai aí para capítulo 5, verso 19, por favor. 2 aos Coríntios 5, 19. Vamos lá? Olha o que está escrito. A saber que Deus estava em Cristo, amém, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, seus pecados, e nos confiou a palavra, qual palavra, meus irmãos? Palavra da reconciliação, amém? Todo homem, toda mulher que nasce nessa terra, desde bebezinho, nasce como inimigo de Deus. Precisa de ser reconciliado, precisa de nascer de novo, ser nova criatura, amém? Por isso que tem um trabalho das irmãs todo domingo, só no domingo de ceia que eu não tenho um trabalho de criança, você sabe, né? É para o seu filho estar junto com você aqui na hora do culto. E quem se comportar ainda ganha um bombonzinho aqui. Cadê as crianças aqui? Olha só, qual criança quer um bombonzinho? Cadê as crianças? Alguém quer bombom? Crianças de 8 a 80 anos? Ou brincadeira, não vai dar, né? Para todo mundo não dá não. Olha para cá. Veja. Olha esse texto na NTLH, coloque aí para mim, por favor. É o Júlio que está aí ainda. Coloca aí, por gentileza, o mesmo texto na NTLH. Vamos ler juntos também esse texto aqui? Eu estou quase terminando, vamos lá? A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Há uma mensagem que você tem que entregar. Essa carta, Paulo não escreveu para pastor, escreveu para a igreja de Corinto, escreveu para os irmãos. Então, é isso que eu e você fazemos. Anunciamos a palavra da reconciliação. Anunciamos, dizemos para as pessoas que têm perdão. Então, quando você conhecer um grande pecador, alguém com a vida terrível, meu irmão, dê uma boa notícia para ele. Fala para ele, há perdão para os seus pecados. Fala para ele, Cristo Jesus foi lá na cruz por causa de você, por causa de gente como você. E eu estou aqui para te dar essa boa notícia, há perdão. Por isso, creia em Cristo Jesus. E Ele vai mudar o seu coração, vai fazer com que você se arrependa dessa velha vida. Mas eu quero te dizer que há perdão. Há perdão. Deus quer ser feito seu amigo. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. É a boa notícia. Então, quando você olha para as pessoas lá fora, o ímpio, olhe crendo que ele vai nascer de novo. Olhe crendo que ele é perdoado, porque Jesus já derramou sangue por ele também. Alguém pode dizer amém? Deixa eu te contar uma história rapidamente. Que essa história, ela está num livro, Maravilhosa Graça, do autor Philip Yancey. História verdadeira, isso aconteceu de fato. E aí conta-se que uma irmã, ela tinha um filho, seu filho já tinha lá seus 30 anos. E essa irmã, muito crente, vida inteira na igreja, dedicada, serva do Senhor, sabe, bem envolvida, ofertante, dizimista, mulher de oração, uma bênção. Só que o filho, no caminho das trevas. Ele fazia parte de uma gangue famosa lá nos Estados Unidos, chamada Hells Angels, né? Anjos do Inferno. Só gente boa, né? Imagina alguém que... Né? Você participa de qual grupo, né? Hells Angels. Ah, que ótimo, né? Deve ser maravilhoso esse grupo, né? Não, claro que não. Coisa das trevas. E era uma gangue de marginais mesmo. Né? Não sei se você já viu aquelas cenas de filme, aqueles norte-americanos, né? Geralmente barbudo, camisa xadrez, né? Jaqueta de couro, naquelas Harley Davidson, naquelas motonas, né? Assim, só abrindo parênteses, eu acho legal aquelas motos, mas eu não sou do Hells Angels não, amém, irmãos? Mas olha para cá, volta para cá. E aí, o que acontece? Essa irmã sofria demais com o filho dela. Ela não conseguia dormir enquanto o filho não chegasse. Normalmente ele chegava todas as noites de madrugada. De madrugada. E ela ficava atormentada. Meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Será que se envolveu num crime, num tiroteio? Será que ele morreu? O que aconteceu? Enquanto o rapaz, que já não era um menino, não chegava em casa, ela não dormia. Ficava perturbada, orando, intercedendo. Deus, guarda meu filho. Até que um dia, ela foi numa igreja e ouviu uma pregação parecida com essa aqui. Não era o pastor Roberto, amém? Era um outro pastor. Falando para ela, para os irmãos, falou, olha, enxergue as pessoas que não nasceram de novo
como se fosse crente já. Aí ela chegou em casa, motivada pela pregação do domingo. E quando o filho chegou, naquela madrugada, do domingo para segunda, ela foi, recebeu o filho com um sorriso. O rapaz até achou estranho e falou: o que, rapaz? O que aconteceu, né? Que manhã está desse jeito, né? Aí, ela foi e falou para ele: filho, deixa eu te falar uma coisa. A partir de agora, eu vou te dar um novo nome. Aí ele olhou assim, né? Já pensou, esse negócio de igreja é meio complicado mesmo. Aí, perturbaram a cabeça de manhã, né? Aí ela foi e falou: a partir de agora eu vou te chamar de Abraão, por causa dessa barba que você tem, porque Abraão foi o pai da fé. Abraão foi um pai de multidões, e Deus vai te usar ainda para salvar muita gente. Irmãos, o sujeito cheio de demônio, membro de gangue marginal, e ela falando que ele era o Abraão. Aí, a partir daquele dia, ela começou agora a dormir à noite, ficou em paz, entregou nas mãos do Senhor. E toda vez que ela encontrava o filho dela, ela falava: você é Abraão, você é um profeta de Deus, você é um homem de Deus. Ela mudou a perspectiva dela em relação ao filho dela, que era ímpio, que era lá de fora do mundo, cheio de demônio, marginal, criminoso o cara era. Só que ela só falava bênção desse ímpio, que era o filho dela. Aí numa determinada noite, em que ela estava dormindo, que agora ela dormia, porque ela confiava que Deus estava guardando o Abraão dela, né? O filho dela. O filho dela ligou no meio da madrugada, desesperado. Aí ela acordou, ouviu a voz do filho, e já com alegria falou: tudo bem com você, Abraão? O que aconteceu? E aí o rapaz, desesperado, ele tinha acabado de fugir de um tiroteio, quase morreu, estava praticando um crime, conseguiu escapar, né? Essa história deve ter acontecido uns 30 anos atrás, mais ou menos. E aí ele conseguiu escapar e ligar para a mãe no meio da madrugada. E ele ligou desesperado, falando para ela o seguinte: mãe, tá bom, me conta melhor esse negócio de Jesus. E eu quase morri, eu estou numa situação de perigo aqui. Faz aquela oração comigo. Como é que faz aquele negócio de ser filho de Deus, de ser salvo? Eu preciso ser salvo, fala de Jesus para mim agora. Diz aí uma oração para eu repetir, porque eu preciso garantir onde eu vou chegar, porque vai que eu morro e tudo. Porque estava com medo de morrer, estava escapando ali e tudo, quase morreu no meio do tiroteio. Aí a mãe fez a oração dele entregando a vida para Jesus e tal. Conseguiu chegar viva em casa. E sabe o que aconteceu? De tanto ela profetizar, olhando para aquele filho ímpio, lá de fora, do mundo, das trevas, endemoniado, criminoso, marginal, de tanto chamar ele de Abraão, sabe o que aconteceu? Depois desse episódio, ele nasceu de novo e hoje ele é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos da América. De fato, ele se tornou pai de multidões. Você está me entendendo? Então, você não deve olhar para as pessoas lá fora segundo a carne. Olhe segundo o Espírito, profetizando, declarando: vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus. Sabe aquele vizinho seu que te perturba todo final de semana com som alto, com aquelas músicas do Satanás, sabe? Sabe? Você sabe. Tem gente rindo aqui que sabe. Ah, mas sabe. O que você vai fazer agora? Dá um nome para ele de um profeta de Deus, de uma mulher de Deus. Entendeu? Começa a abençoar. E quando encontrar ele, fala para ele: você é uma bênção. Deus tem um propósito na sua vida. Seus pecados estão perdoados. Deus vai mudar a sua história. Começa a fazer isso. Isso é não conhecer segundo a carne. Quantos estão dispostos a fazer isso? Por último, agora para encerrar, quero pedir os servos para virem aqui à frente. Os servos podem se posicionar com os elementos da ceia aqui. Por favor, podem vir. Por último, eu falei que você não deve conhecer a si mesmo segundo a carne, não deve conhecer os irmãos segundo a carne, não deve conhecer os ímpios segundo a carne. Júlio, chega até a parede ali, bem no cantinho aqui. Isso, obrigado. Olha para cá. Você não deve conhecer a si mesmo segundo a carne, não deve conhecer os irmãos da igreja segundo a carne, não deve conhecer os ímpios lá de fora segundo a carne. Eu vou te falar uma última coisa. Você não deve conhecer nem a Satanás segundo a carne. É verdade. O pastor Eibe, né, que foi também um amigo, né, do pastor Luiz, pastor da Igreja da Paz. Uma benção, ele pregou durante muitos anos em nossas conferências, o pastor Luiz também pregava nas conferências dele. Mas enfim, e ele conta que a mãe dele nunca falava mal de ninguém. Era uma coisa impressionante. E aí ele na adolescência, junto com o irmão dele, resolveram pregar uma peça na mãe. E tiveram a seguinte decisão, falaram o seguinte, olha, hoje mais tarde, quando chegar na hora do almoço, nós vamos fazer uma pergunta para a maninha e nós vamos falar de uma pessoa que eu tenho certeza que ela vai falar mal dessa pessoa. Aí eles se organizaram, chegou a hora do almoço, porque eles falaram, o pastor aí falou isso que durante a vida inteira, nunca ouviu a mãe dele falar mal de ninguém, nunca falou mal de ninguém. E aí, chegou na hora do almoço,
já fez o combinado com o seu irmão, né? E começaram a conversar ali na hora do almoço. Falou, irmão, pois é, né? O que você acha, né, sobre Satanás e tudo? Ele Satanás, misericórdia, né, das trevas, né, o inimigo e tal. Aí eles olharam para a mãe, falou, mãe, né, ô maninha, o que a senhora pensa a respeito de Satanás? Aí eles se prepararam, falaram, não, de Satanás amanhã vai falar alguma coisa ruim, não é possível. Não é possível que até Satanás ela não vai conseguir falar mal. Aí eles dizem que a mãe dele olhou para os dois assim, pensou e disse o seguinte, falou, olha, sobre Satanás é que vocês querem que eu fale? O que eu penso e tudo sobre ele e tal, o que eu acho? Fala, vou te dizer. Aí eles ficaram assim já esperando, né? Agora ela vai falar mal de alguém, primeira vez na vida ainda vai ver manhã falando mal de alguém. Aí ela foi e disse o seguinte, olha, sobre Satanás eu posso dizer o seguinte, sujeitinho perseverante, viu? E eles olharam para o outro e falaram, não é possível. Até de Satanás ela não criticou. Sujeitinho perseverante. Por que ela falou isso? Porque a Bíblia diz que o diabo nos acusa de dia e de noite. Mas veja, lá em Lucas, no capítulo 9, verso 1, você vai entender como que você conhece Satanás segundo o Espírito. Lucas 9, 1 está escrito, tendo Jesus. Lucas 9, 1 na RA, por favor. Volta aí para a versão anterior, por gentileza. RA. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Quais demônios, irmãos? Alguns ou todos? Todos. E lá em Romanos, capítulo 16, 20, coloca aí para mim, por favor, Romanos 16, 20. Olha o que está escrito. E o Deus da paz, amém? O nosso Deus, o Deus da paz, o príncipe da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés. Alguém pode bater o pé no chão aí? Isso. Esmagará debaixo dos nossos pés quem? A Satanás. Pastor, como que eu conheço o inimigo segundo o Espírito, segundo a palavra? Você conhece ele como alguém que está debaixo dos seus pés. Você conhece ele como alguém que você tem poder e autoridade. Você conhece ele como sendo alguém que não pode tocar em você. O Senhor Jesus disse para os discípulos, eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos causará dano. Amém. Fique em pé onde você está, por favor. Veja, eu estava dizendo para os irmãos, vou dizer algo que é uma opinião minha pessoal, amém? O que é opinião, você pode pegar ou pode jogar fora, amém? Então vou dizer a minha opinião, ok? Então, por exemplo, filme de terror. Para que serve filme de terror? Eu fico pensando. Eu acho, minha opinião, o que eu estou dizendo não está na Bíblia, né? Mas é minha opinião. Eu acho que o filme de terror é uma ideia do inimigo que foi colocada nesse mundo para criar na mente das pessoas medo em relação às obras das trevas. E você cresce com esse medo. É algo que você assiste para ter medo. Para que no dia que você nasce de novo, você continue com aquela mentalidade dos filmes de terror que você viu. Como o diabo tendo grande poder. Então eu, na minha opinião, eu acho que isso não é bom, não é o melhor, né, para um crente, para um filho de Deus, enfim. Embora eu sei que às vezes tem irmãos que gostam dessas coisas. De filmes de medo, né, de terror. Mas deixa eu te falar algo, olha para cá. Eu lembro lá em Goiânia, uma última história que eu vou te contar hoje, para a gente encerrar e servirmos a ceia. Uma vez participou um sujeito que ele tinha como se fosse um alto grau de envolvimento numa seita maligna, conhecida lá em Goiás como Vale do Amanhecer. Parece que ele era centurião lá. E aí os irmãos conseguiram convidar essa pessoa para o encontro, ia participar do encontro com Deus. Eu era pastor de rede lá em Goiânia. Aí o discipulador que tinha feito inscrição começou a atacar o terror, o medo na nossa equipe, na reunião discipulado. Olha, nesse encontro, irmãos, orem de verdade, jejuem honestamente, porque participará um centurião do Vale do Amanhecer. Meus irmãos, ele fez vários pactos.
Tem muito poder das trevas na vida dele. Eu não sei se ele será liberto, falando toda aquela coisa assim. Aí eu estava lá meio distraído, olhando, quando eu vi aquele irmão com aquela conversa no meio do discipulado. E eu, o pastor do discipulado, eu falei, oxi, vê o que, rapaz? Não, eu não falei isso, o que, rapaz, eu falo só agora, né? Eu não sei o que eu falei na época lá. Eu falei, rapaz, para com essa conversa aí, né? Se eu fosse pernambucano já naquela época, eu falei, o que, rapaz, que conversa é essa? Eu falei, irmão, pode parar com essa conversa. E eu fui e já profetizei. Falei, irmãos, olha só, essa pessoa aí pode chegar lá carregada de demônios. Vai ser a libertação mais rápida que vocês vão perceber. Ele vai ser liberto, vai nascer de novo e será batizado em nome de Jesus. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós estamos em Cristo Jesus acima de todo principado e potestade. Por isso ele está já debaixo dos nossos pés. Todo o poder do maligno sobre a vida desse homem vai sair. Você vai ver e vai ser rápido. Irmãos, chegou a hora da libertação no encontro. E aí quando eu vi o cidadão que veio desse negócio das trevas aí, ele tinha um monte de pacto, confusão e tudo. Para piorar, ele tinha quase 2,5 metros de altura. O bicho era alto e forte. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, tinha que ser desse tamanho, né? Aí eu lembrei de Golias. Eu falei, pronto, né? Golias, cabeção, cabeçudo, né? É fácil de acertar a pedra, né? Então é fácil de você mirar o golpe. E meus irmãos, foi dito e feito. Na hora que eu cheguei, eu olhei aquilo, chamei os irmãos. Cadê os irmãos? Vem cá para vocês verem como é que vai acontecer aqui. Oramos, foi uma libertação rápida, imediata. Ele nasceu de novo, mudou de vida e eu batizei ele. Eu lembro até hoje, quando ele foi batizar isso lá na piscina, antes da reforma lá do Bueno. Irmãos, foi uma pessoa enorme assim caindo. Foi tipo um trambolho, esse negócio. Eu lembro para tirar ele da piscina, para levantar ele. Eu não esqueço nunca disso. Mas veja, o que eu fiz com os irmãos naquele dia do discipulado? Eu estava mostrando para eles como que nós devemos enxergar o nosso inimigo debaixo dos nossos pés. Amém? Nós vamos entregar os elementos da ceia agora. Pode já entregar. Você que foi batizado numa igreja cristã evangélica, pode receber. Nós vamos esperar todos receberem para nós tomarmos juntos. Só que eu quero fazer uma oração antes da ceia. E nós vamos... E nós vamos cantar uma música aqui, que na verdade é uma prática. Porque quando nós não conhecemos nosso irmão segundo a carne, e conhecemos segundo o Espírito, existe uma maneira certa da gente falar uns com os outros, amém? E essa canção, ela fala sobre isso, amém? Os irmãos ainda estão distribuindo. Mas eu quero fazer, antes da canção ainda, uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. De repente tem alguém nos visitando que nunca entregou sua vida ao Senhor, ou você estava afastado, longe, e eu quero fazer uma oração junto com você. Então, para que ninguém se constranja, por favor, todos repitam logo após mim e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados, lá na cruz, e eu creio com o meu coração, confesso com a minha boca, Tu és o meu Salvador. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, por favor, após o encerramento do culto, me procure. Eu quero orar com você mais uma vez, quero abençoar a sua vida. Amém? Não esqueça disso. Mas, agora, nós vamos cantar uma canção antes de tomarmos a ceia do Senhor. E você vai ficar com a ceia do Senhor nas mãos, é para realmente você se lembrar que esse é o motivo de nós podermos amarmos uns aos outros. Amém? O amor de Cristo nos constrange a isso. E nós vamos ver o melhor dos nossos irmãos. Amém? Pode colocar a letra da música aí já? Isso. Essa é uma música que quase toda ela você canta para o seu irmão, na verdade. Você pode cantar esse comecinho para o Senhor, mas tem parte que você tem que abrir o olho, virar para alguém e falar para ele. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoe. Não é de olho fechado, você tem que abrir o olho e virar para alguém. Você está entendendo? Amém? Nada de ficar aqui. Ai, como fruto desse novo, eu declaro a paz de Cristo. Abençoe, meu irmão. Que irmão? A placa de isopor do teto? Não. É o que está do seu lado. Vira para ele, vai falar para ele. Você está entendendo? Amém? Tem música que a gente canta para Deus, mas tem música que a gente canta para as pessoas, para expressar a graça desse amor entre nós. Amém? Acha alguém, se estiver sozinho, procura um pastor, esposa de pastor aí, que ela vai cantar com você, ele vai cantar com você. Vamos lá. E um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
coração que ensinar. Agora vai, olha para alguém, como fruto desse novo coração. Sozinho não, abre o olho e fala para alguém. Fala, eu declaro. A paz de Cristo te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos juntos, amém? Ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor. Diga pro irmão: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Aleluia! Amém? Erga o seu pão para o alto, repita logo após mim, diga assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ao comer este pão, eu estou declarando que tudo aquilo que Jesus sofreu no seu corpo foi para me abençoar, me trazer cura, me trazer vigor, saúde, mas também para fazer de mim, junto com os meus irmãos, um só corpo, membros uns dos outros, como família, somos corpo de Cristo. Aleluia. Coma o seu pão e agradeça ao Senhor. Amém. Na verdade, compartilhe com alguém perto de você, se você puder. Fala: irmão, nós somos corpo de Cristo. Amém. Dá um pedaço para ele aí. Fala: somos membros um do outro. Se o irmão comeu, pega um pedaço do dele. Aí ele parte. Fala para ele: somos corpo. Aqui, pastor Adriano, o meu pedaço é maior aqui, ó. Você quer? Opa, somos corpo, irmão. Aleluia. Me dá o seu pequeno. Ainda bem, eu te dou o grande. Amém. Somos corpo. Amém. Aleluia. Erga o cálice para o alto. E diga assim: este cálice é a nova aliança. A aliança da graça, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ao tomar este cálice, eu estou declarando que sou lavado de todos os meus pecados. Sobre mim não há culpa, nem condenação. O caminho de livre acesso está totalmente liberado, agora e para sempre, ao trono da graça, o trono do meu Deus, o trono do meu Salvador. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que o sangue de Jesus me uniu aos meus irmãos, para que a vida de Cristo Jesus flua entre nós, pela comunhão com a minha igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Compartilha com o irmão, se você tiver liberdade. Fala para ele, fala: o sangue de Jesus nos purificou e também nos uniu. Amém? Aleluia. Olha aí. Ô, irmão, estamos unidos pelo sangue, amém, irmão? A união é forte, viu? Aleluia. Aleluia. Amém? Deixa eu orar por você, para nós encerrarmos nossa reunião. Amém? Pai, no nome de Jesus,
Quero declarar a palavra de bênção, de graça, de favor imerecido sobre a vida dos teus filhos, das suas filhas. Ó Pai, que os teus filhos sejam instrumentos de bênção onde estiverem. Que eles possam anunciar, ó Deus, a palavra da reconciliação. Que eles não olhem para si mesmos segundo a carne, mas segundo o teu Espírito. Que eles olhem, ó Deus, para os irmãos da célula, da igreja, também segundo o Espírito. Que eles olhem até mesmo para aqueles que estão de fora, os ímpios lá fora, como gente perdoada, gente que será alcançada pela graça, que será anunciada por eles mesmos. Ó Pai, que nós possamos nos posicionar em toda guerra espiritual como autoridade no nome que está acima de todo nome, porque o Senhor nos chamou para estarmos em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, e pisarmos serpentes, escorpiões e poderes do maligno, e nada nos causará dano, porque nós estamos em Cristo Jesus, e maior é o Senhor que está em nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos uma palavra de bênção. Amém? Diga para alguém, fala: você é uma bênção, você é amado, você é curado, você é justificado, você é filho de Deus, você é família de Deus. Aleluia.